Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, mais uma live com a colaboração de Tafer Ovos Matinados Mortágua. E hoje uma live bastante especial. Já perceberam que eu hoje tenho aqui uma companhia bastante especial. Hoje vou estar à conversa com o grande ciclista que passou por Portugal durante muitos anos, anos 90, Cássio Freitas. Boa noite, Cássio. É um prazer tê-lo aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Nuno. Boa noite a todos, aos adeptos, aos entusiastas do ciclismo que amam o ciclismo e estão aqui presentes para a gente ouvir esse bate-papo de hoje. Boa noite, Cássio. Antes de mais, deixa-me começar pelo chat. Eu costumo de dar aqui sempre as minhas boas noites à minha comunidade. Vou começar pelo Bessa. Boa noite RD. Boa noite, Mad Max. Boa noite, Rosa. Boa noite, Gilito. E buenas noches, Dani. Temos um espanhol aqui também. Boa noite a todos. Espero que esta noite também vá ser do vosso agrado. Boa noite, Carlitos. Boa noite. E vamos então ter aqui uma conversa muito afável com o Cássio. Eu ontem já tive o prazer de estar um pouco à conversa com ele e vai ser tão prazeroso como foi ontem para mim. Cássio, eu geralmente não começo as minhas conversas daquela forma mais protocolar, começar pelo início de carreira, como é que foi, como não foi. Já lá vamos. Eu gostava de saber, e de não só para aqueles que eram os seus fãs em Portugal, da altura em que corria por cá, como para os novos que o conhecem pior, o que é que o Cássio está a fazer nesta altura? Qual é a sua vida? Como é que está a vida do Cássio hoje, no século XXI? A gente, depois que encerra o ciclismo, geralmente estamos sempre ligados a alguma coisa à bicicleta. Eu optei, em alguns anos, andar junto com a seleção do Brasil, né, como um dos diretores da seleção do Brasil, e agora, atualmente, tem um comércio de bicicletas, né, uma loja de bicicletas na minha cidade, que é no interior de São Paulo. Ok, então digamos que continua ligado às bicicletas, mas agora numa loja. Eu vi, entretanto, nas minhas pesquisas, que já são uns anos na atividade, certo? Ela já estou com a loja desde 2002. Uau, Já tem 24 anos. são 24 anos de experiência dentro das bikes numa outra vertente. Cássio, a minha pergunta é fácil a seguir. Num país que acaba por não ter uma grande tradição de ciclismo de estrada, não é? Algo que eu ainda hoje não consigo entender, e também já lá vamos a essa parte. Ser dono de uma loja de bicicletas é um negócio viável? É algo que contrapõe àquilo que é o ciclismo do Brasil? Ou seja, no Brasil, tanto como em Portugal, que acontece aqui um fenómeno também muito desse género, o brasileiro gosta de bike, gosta de andar de bicicleta? Sim, naturalmente eles gostam de bicicletas, né? É um ramo de atividade muito bom. E hoje, lógico, né, tem muito mais lojas espalhadas por todos os lados, né? Lojas com grandes diferenciais, né, de material, de marcas de bicicletas que trabalham, e isso agrega bastante a aumentação do uso da bicicleta, né? Apesar que a gente tem, assim, um pouco de políticas e ainda falta um pouco mais de incentivo para o uso das bicicletas nas grandes cidades, né? De locomoção, digamos assim, né? Certo, Acho que certo. falta um pouco, que poderia ajudar um pouco mais, né? E depois tem aquelas questões tributárias, que os impostos são muito altos, e isso também influencia muito, né, o movimento e a aquisição de uma bicicleta no Brasil. Mas, a meu ver, assim, evoluiu bastante, o próprio material mudou muito, né? E a gente tem bastantes adeptos que gostam e aqueles que permanecem, né? A pandemia, por exemplo, foi um boom, né, que teve no uso da bicicleta, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Sim, sim, Depois sim. da pandemia, nós tivemos aí uma redução muito grande no uso da bicicleta, né? Certo, sim. Aqui em Portugal também houve um pouco um boom, já dá uns anos para cá. Mesmo aqui na minha cidade, eu falo de Lisboa, que é uma cidade de colinas, não é? Se calhar não muito à partida propício ao uso da bicicleta, e hoje em dia está perfeitamente massificado. Quer dizer,
toda a gente e muita gente usa para o seu dia a dia, para ir para o trabalho, para vir do trabalho. Portanto, é algo que também se massificou muito. Bom, agora sim, vou direto à sua carreira, vou direto lá atrás, ao ano de 1982. Eu pesquisei um pouco que lá no início dos anos 80, o início do Cássio foi nas corridas de bairro na sua cidade. Achei muito interessante a forma como começou. Um, Conte-me um pouco como é que era naquela época no Brasil e como é que eram estas corridas de cidade lá no bairro e depois a entrada no seu primeiro clube. Então, isso foi na data de, para ser mais exato, em outubro de 82. A federação, né, no caso, aqui nós temos as federações estaduais. Como Portugal tem as ligas, né? A Liga do Ciclismo, tem a Federação Portuguesa e tem as ligas do Porto, a Associação do Porto, a do Minho, são praticamente as mesmas funções. E na altura, em outubro de 82, a Federação Mineira, que eu sou natural de Belo Horizonte, eu não sou de onde eu vivo hoje, sou do interior de Minas, né? Da capital de Minas, perdão, em Belo Horizonte. E nessa altura se fizeram um torneio de bairros, né, entre as escolas, tudo, e eu tive a oportunidade de andar numa dessas provas. E fiz uma boa prestação, fiz um terceiro lugar, e na época tinha o ciclismo estava muito fomentado no Brasil, tinha muitas equipes, muitas competições, muitas provas, né? E nessa altura, um senhor que estava lá nos observando viu que eu tinha um potencial um pouco diferente e me convidou pessoalmente para começar a representar o clube dele, que era fazer uns testes, né? Fazer umas provas, fazer uns testes. E eu me lembro que a gente sempre se reunia às terças e quintas-feiras, às 19 horas, na sede do clube, para fazer um bate-papo, fazer um pouco de ginástica, um pouco de exercício de solo. E nessa oportunidade, eu me inscrevi pelo Clube Recreativo Mineiro. Foi a minha primeira equipa que eu tive em Belo Um, Horizonte. Ainda em Belo Horizonte, ainda nos anos 80. Em 82, em outubro de Sim, 82. sim, sim. E logo na primeira prova que eu fui participar, e eu me lembro perfeitamente, chamava Taça Riviera. Eu fiz terceiro na geral. A primeira prova que eu fui Logo na participar. primeira prova. Era uma prova por etapas. E, assim, 3 dias, né, de competição, mas ela não era somada por tempo, era por pontos. Ok, ok. E eu fiz terceiro na geral. Uma pergunta: a bicicleta já com mudanças ou ainda não? Tinha mudanças, mas eu usava uma bicicleta que uma marca nacional, uma Caloi, Sim, sim. era uma bicicleta muito pesada, os pneus daqueles pneus Jet Caju, eu não sei se em Portugal também havia isso, a alavanca de marcha ainda era no quadro, Sim, né? sim, 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 Aquela sim, sim. alavanca mínima no quadro, né? E foi com aquela bicicleta que eu comecei. E com aquela bicicleta eu andei quase um ano com ela. Uau. Eu fazia treinos com a equipa, saímos para competir com aquela bicicleta. Dei uma melhorada nela, coloquei os pneus tubular nela, troquei os aros, as rodas, e com aquela bicicleta que eu andei praticamente quase um ano. Cássio, logo a seguir, dá-se a passagem para aquela que foi, tanto quanto sei, uma das grandes equipas, ou talvez a maior equipa da época, no Brasil. Estou a falar da Pirelli, não é? Uhum. Em que não só há a passagem para a Pirelli, como se mantém durante muitos anos, penso que 5. Como é que se dá essa passagem para uma equipa deste valor? Na altura, eu penso não estar enganado, ser a maior equipa brasileira da época. Sim, a equipe da Pirelli existia há muitos anos, muitos anos. E ela durou até 92. Foi até o último ano dela, me parece, foi o ano de 92, foi o último ano que ela estava na estrada. Eu me ingressei no clube da Pirelli em 85, porque também em 84, perdão, em 84 o clube recreativo, que era a minha primeira equipa, começou a participar de alguns eventos nacionais, eventos de maior importância. E eu peguei, e nesses eventos eu chegava sempre bem classificado.
com os ciclistas da Pirelli, da Caloi, da KPM, da Ultracred, da Rest. Tinha várias equipes, da Americana, as equipes da época do Brasil, né? Que eram as melhores. E, numa oportunidade, eu também fui convidado pelo diretor esportivo, que era o José de Carvalho. Ele me convidou para fazer parte do grupo a partir de 85. E lá eu fiquei até 89. Portanto, foi ali logo uma série de anos, já numa equipa bastante competitiva, calculo eu. Sim, era sem dúvida, era sem dúvida uma das melhores equipes que tivemos no ciclismo. E essa mesma equipe participamos, por exemplo, eu fui correr um Cruze dos Andes, uma prova que atravessava entre a Argentina e a Santiago do Chile e voltava para a Argentina, subia a Cordilheira dos Andes. E Uau! eu ganhei essa corrida em 87, pela Pirelli. Em Uau! 87 eu fui lá e nós conseguimos uma vitória no Cruze dos Andes. Depois, no ano seguinte, em Mendoza, e comecei a despontar a nível internacional. Foi justamente nessa época que nós tínhamos um presidente na Federação do Brasil, que era o senhor Fernando Nabuco de Abreu, e ele fez um trabalho de base, um trabalho de a longo prazo, visando as Olimpíadas de Seul. E nós tivemos praticamente 3 meses na Europa competindo e treinando, isso em 88. E como eu fiz uma boa prestação nesse estágio que eu fiz na Europa, quem andava na prova na época foi a Volta da Paz. Quem andava lá com a seleção portuguesa e me viu correndo, o senhor Emílio Pinto. O Emílio Pinto foi o Sim, primeiro sim. português que me viu correndo, viu os resultados e me disse um dia, me lembro perfeitamente, falou: ô brasileiro, você é o único que consegue chegar com os russos e com os poloneses, com os países de leste. Você chega sempre no grupo da frente. O ano que vem vou estar a cargo à frente de uma equipe portuguesa e eu gostaria que você fosse estagiário em Portugal. Foi quando se dá a transição para o Letano Para Vale do Lobo. voltar. Era precisamente para onde eu ia agora. O Sr. Emílio Pinto já tem uma história, obviamente, muito rica no ciclismo português, pré-89, pré-Loltano. Mas eu não sabia que tinha sido assim digamos que uma visão direta do próprio diretor desportivo para depois o trazer diretamente para aquele Loltano de 89. O Emílio, ele andava lá. Eu me recordo que o Luiz Santos estava o Luiz Santos, que correu comigo no Boa Vista, depois estava nessa volta. O Fernando Mota também estava, e alguns outros ciclistas. E esses ciclistas já eram profissionais em Portugal. E estavam a correr a Volta da Paz. E o senhor Emílio falou comigo um dia: os meus ciclistas são todos profissionais e não chegam como você tem chegado na frente. Você sobe muito bem, dizia para mim. E foi quando ele me convidou para me fazer um estágio em Portugal em 89, com o objetivo de finalizar com a Volta a Portugal, onde o chefe de fila da equipe era o Marco Chagas. O Marco Chagas Sim, era, sim, 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 sim. entre aspas, o ciclista para ganhar. E nessa volta terminando essa Volta da Paz, no ano seguinte, isso foi em 88, em 99, em 99, perdão, isso mesmo, 99, 89, perdão, 89. O senhor Emílio me manda uma mensagem, naquela época era muito difícil, não tinha As celular, comunicações, sim, sim, sim. para se comunicar, era difícil. E eu estava um dia em casa, o telefone tocou. Era o engenheiro Luiz Matos, que era o chefe maior do Vale do Lobo, da equipe do Sim. Vale do Lobo, de Lolé, o senhor Luiz Matos. Convidou, conversamos juntos e me trouxe para Portugal. E ele conta uma história muito engraçada. Eu era muito magrinho, muito magrinho. E quando eu cheguei em Lisboa, desembarquei em Lisboa, o senhor Emílio já me conhecia pelos resultados do jeito de eu pedalar. E o engenheiro Matos contou-me essa história depois, que ele perguntou para o Emílio assim: "Ô, senhor Emílio, mas esse aí é o ciclista que você trouxe? O gajo não tem pinta para nada. Esse gajo deve vender sorvete na praia. Meu Ele Deus. deve estar vendendo sorvete na praia. Ele não tem pinta nenhuma de ciclista." E o senhor Emílio dizia para ele assim: "Calma, calma, Luiz. Calma, Matos, que vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. Vamos esperar. O gajo é bom, o gajo é bom, vamos esperar para ver." E seguimos a corrida, começamos a treinar, a competir e tal.
e culminou na volta de 89, eu fazendo segundo na volta a Sim, Portugal. sim. Essa é uma volta que eu conheço muito bem. É talvez das voltas a Portugal, por ter sido a minha primeira volta enquanto adepto a seguir, que eu mais recordo. É uma pergunta muito fácil de fazer agora, que é: o Cássio não era para ser o líder daquela equipa, certo? É algo que vai acontecendo durante a corrida. Sim, então, a gente tinha, até tenho aí uma foto, talvez você possa mostrar depois para o Posso, pessoal, posso, tudo, já está posso. aí uma foto que eu enviei, uma Posso foto até, da posso, equipa que posso foi até tentar, posso até aquela, tentar mostrar já, não custa nada. essa foto aí, ela é a equipa que foi na volta de 89. É esta que está aqui. Essa que foi, essa justamente. Então, tudo, Fernando Carvalho, Pedro Silva, Xavier, Luiz Domingos, Emílio Pinto, Marcos Chagas, Serafim Ferreira, Jacinto Paulinho, Eduardo Corrêa e Cássio Freitas, a equipa titular da volta a Portugal em 89. E como você me perguntou, o nosso homem para ganhar a volta era o Marcos Chagas. Sim, naturalmente, naturalmente. E foi uma volta, e foi, me parece, a última volta a Portugal de 21 dias que teve. Depois Foi a foram última, divididas as foi, etapas. garanto que sim, garanto que sim. Foi o último ano, foi a última etapa. E chega-se uma certa altura que nós estávamos brigando com a Casal que era o nosso adversário principal. E chega uma altura, numa das etapas, eu não me recordo aonde, a Casal atacando a prova e eu tentando levar o Marcos Chagas comigo. E o Marcos Chagas chega uma altura e falou assim, chega uma altura e fala para mim assim: Brazuca, faz a tua corrida, eu não consigo te acompanhar. E foi, foi aí, Claro, né? Foi aí que. não, porque se você, na realidade, ele disse aí porque ele viu que a gente estava, eu e ele contra 3, 4 esse casal, nas subidas, né? Eles estavam trabalhando para o Joaquim Gomes, e a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Nesse controle da prova, né? E, e até então ele comentou comigo, ele falou comigo na subida: Brazuca, faz a tua prova, que eu não consigo te acompanhar. E eu fui embora com esse casal, e acabou que faço segundo na volta, né? Essa volta é Digo-te logo. uma coisa. Sim, diga-me, diga-me. Digo uma coisa, nesse primeiro ano, eu acho que eu estava a andar mais do que em 92. Eu lembro-me de acompanhar também a de 92. Ironicamente, eu aqui na Porque minha live. naquele ano, o que me faltou em 89 foi talvez um pouco mais de conhecimento do percurso. Sim, sim. Na altura falou-se nisso. O próprio Emílio Pinto Não, eu aconselhava a equipa a praticamente mostrar. eu tinha participado tinha ganho corridas, né, aqui na América do Sul, tinha ganho, feito uma excelente volta da paz, participado dos Jogos Olímpicos, mas eu nunca tinha pego uma corrida de 21 dias com a grandiosidade que era a volta a Portugal e a dureza que era a volta a Sim, Portugal. sim, Então, o que me faltou ali, conhecer melhor os adversários e conhecer melhor o percurso. sim. Eu lembro-me numa. Talvez, talvez poderia Diga, ter Cássio, diga. perdido a volta como eu perdi, mas ia dar mais trabalho. Eu lembro-me de numa reportagem da época, o Emílio Pinto a pedir à equipa para mostrar ao Cássio os percursos, digamos que, servir o Cássio numa palestra no hotel, calculo eu. É Sim, algo sim, delicioso. tenho esse vídeo, tenho esse Sim, vídeo. sim, sim. Ele passando as instruções, né, eu lá, como é que se devia portar a equipa, como é que se devia fazer a etapa, mas eu não tinha informação, assim, eu não sabia, por exemplo, como é que era o grau de dificuldade de uma Senhora da Graça. Eu não sabia como é que era um Uau. grau de uma dificuldade de uma chegada lá mesmo, não conhecia, nunca tinha subido. Uma perfeita E, aventura para e é, si. mas Nuno, é diferente. Quando você está numa subida longa, como a Senhora da Graça, e há alguns ataques, e você tem na tua frente 2 ou 3 colegas que te levam ali, é mais fácil você gerenciar o teu esforço para você chegar bem. A partir do momento que quando eles atacavam eu ficava sozinho contra 2, 3 esse casal, era difícil. Sim, sim. Foi tanto é que eu perco a camisa aí na Senhora da Graça. Ainda foram 10 dias de amarelo, certo? Se bem me lembro. Sim, 10 ou 13 dias de amarelo. Já na segunda fase, a primeira fase foi, Sim, foi, foi olha, António Alves, penso eu. digo uma coisa, o Emílio Pinto ainda falou comigo uma vez, falou: olha, Brazuca, na chegada a Santa Maria da Feira, que você ia no grupo, escapado, você ia na frente, e que atrás do pelotão se tornou todinho para tentar buscar e não conseguiram alcançar vocês, naquela chegada na Vila da Feira, nós tínhamos que ter pegado na corrida mais forte. Eu ia na frente, eu e mais 2 colegas do Loretano. Nós tínhamos que ter
nós tínhamos que ter pegado a corrida mais forte, porque ele até então, ele estava com muito receio, ele não sabia como é que eu ia me portar na alta montanha, tá certo? Sim, E nós tivemos a oportunidade ali de chegar ali e já definir a volta naquele dia. E ele ficou com receio de querer levar a corrida, porque até então, quem era o camisola amarela, quem vestiu a camisola amarela nesse dia foi o Antônio Alves. sim. O António Alves teve imenso de amarelo também no início. Sim, sim. E eles estavam com medo naquela etapa da chegada à feira, e deveriam ter puxado mais forte. A gente chegar lá, em vez de chegar com 2 minutos, chegasse com 5 minutos, por exemplo. Certo, certo. Ele estava com medo, por exemplo, eu chego lá com o Cássio, o Xavier estava junto, tinha mais um. A gente ganha 2, chega com 5 minutos, mas depois o Cássio não consegue acompanhar o Antônio Alves, por exemplo. Nós dávamos a volta para o Boa Vista. Certo, tal e qual. Sim, tal e qual. Olha, na minha terra diz o seguinte: no ciclismo não existe se. Se eu pudesse. No ciclismo nós temos que fazer, como é que eu digo assim, que eu aprendi? Você em cima da bicicleta, em 2 segundos você tem que pensar 3, 4 possibilidades que você pode fazer na prova. Se você deixar fugir, você perde a corrida às vezes por frações de Por segundo. um pormenor, sim. Eu aqui, voltando ao chat, tenho aqui o grande Evandro Portela, está aqui a dar um alô no YouTube. Já há um tempo, Evandro, desculpa de eu não te ter aqui falado quando colocaste no YouTube a tua mensagem. Boa noite. Também o Emerson Marinel diz top. Indo para a Twitch e para aquela plataforma onde temos mais gente, chegou o Cadete, boa noite Cadete, chegou o Carreiras, boa noite Carreiras, chegou o Zombie, boa noite Zombie, e o Carlos faz aqui uma pergunta que também penso que dá aqui um pouquinho que falar, que é a questão dos rádios. Ele pergunta, isso sem rádios? Isso na altura de 89. Sem rádios. Você tinha... Eu sempre falo, o bom ciclista naquela época, aquele ciclista que andava sempre bem colocado, sabia tudo o que se passava na corrida. Se você andar do meio para trás, você estava ali fazendo, você não fazia nada, você estava ali só fazendo o número no pelotão. E se você andar bem colocado, você tinha a visão das provas. E justamente, você tinha que ter a qualidade e o entendimento de saber quem poderia ir, quem não podia, e era justamente sem os rádios. Era muito mais difícil de se controlar numa prova, né? Não era como é hoje que a informação rola ao segundo, não é? Não, hoje às vezes eu acompanho aqui algumas corridas, Giro de Itália, Tour de France, as clássicas, algumas provas, Volta a Portugal também te acompanha, aqui ao vivo, né, pelo Brasil. E você vê, às vezes, situações de corrida que o ciclista vai à frente, ele nem se apercebe que o adversário já ficou. Provavelmente o rádio deve falar a ele, olha, continua porque o adversário ficou. Aí o que você percebe ele olhando para trás, para ver a distância que ele já se encontra. E a questão dos rádios facilitou muito. Não só o rádio, né? Hoje você tem nos carros de apoio uma televisão pregada no painel que passa ao vivo as imagens. Está a acompanhar a emissão da televisão, sim. O Cássio, digamos que fez a transição, ainda além de sem rádios, obviamente, depois ainda corre com rádios, acaba por viver ali as duas fases, certo? Sim. Eu peguei a transição entre a Volta a Portugal mesmo, em 92, não havia rádios. Ainda não. Se você quisesse falar com o carro, você tinha que levantar a mão, descair, chamar o carro do diretor de corrida vinha atrás do carro do Serafim Ferreira, que era o diretor de corrida, né? O diretor de corrida, o Zé Santos, vamos entender, o Zé Santos. Ele pegava o carro dele, vinha atrás do carro do diretor de corrida, você descaia, pegava uma água, alguma coisa, falava e já entendia mais ou menos, né? Já se dava uma instrução ali, ou olha, atenção ao número tal que está à frente, né? Mas era mais complicado, era mais difícil de se gerir o controle da prova, sem o rádio. Naquela altura, isso tornava o ciclismo mais sofrido, mas mais épico, mais gozado, mais digamos que mais puro, ou era simplesmente vivido de uma forma em que era assim mesmo, e se calhar sou eu aqui um pouco com a questão da comparação que me leva também a pensar um pouco isto, e numa fase em que ele se joga de outra maneira. Isso era sentido por vocês, a dureza?
Eu digo isto depois, na vinda do rádio, havia na vossa cabeça essa comparação? Isso trouxe-vos alívio? Trouxe-vos frustração? Qual é que foi o sentimento na altura perante essa nova situação? O sentimento foi o que eu digo assim, foi não é bem um sentimento, foi uma facilidade que se inseriu no ciclismo. Ficou mais fácil de, eh, ah, olha, um exemplo, ó, Mota, busca água. O Fernando Mota, por exemplo. Ô, Mota, vou ao carro, buscar água. Já avisava, olha, está descendo para pegar água. Então você levanta a mão, mais fácil. Ou, por exemplo, um furo, furei, roda traseira. Então, o próprio diretor esportivo não tinha que esperar o diretor de corrida ver você com a mão levantada para avisar que você está furado e que você vai parar na berma da estrada. Você já avisava no rádio e ele já vinha passando os carros e chegava lá e trocava, fazia a troca dos pneus, né, da roda, digamos Sim, assim, né? sim, sim. Facilitou muito. Eu tenho aqui o Bessa, é alguém que acompanha as minhas lives desde o início, e diz: ui, agora para ter o bidon é um tempão, é meter a mão ao ar, pedir ao diretor desportivo e esperar que o comissário dele autorize via rádio. Às vezes ficamos ali 5 minutos com o braço no ar. O Bessa é um jovem atleta, está só aqui a dar um pequeno testemunho daquilo que vai acontecendo com ele. Cássio, agora obviamente vou-lhe pedir para falar um pouco daquela que, pelo menos para mim, enquanto fã da época, foi a sua maior prova, que foi a volta a Portugal de 1992. Infelizmente, e eu não entendo porquê, eu sei que existem imagens da RTP desse ano, tem que haver. Furo a internet quase todos os dias para tentar alguma coisa desse ano e nada. Não há nada que possamos ter, infelizmente, para já, da volta a Portugal desse ano. Portanto, aquilo que pouco tenho recordado ainda está na minha cabeça. Fale-me desse ano. É aquilo que eu lhe vou pedir que me fale desse ano, como é que foi a corrida. Sei que foi um ano de Boa Vista. Portanto, houve uma saída do Lolano e eu também não conheço essa história, não me recordo. Recordo-me sim que esteve na mesma equipa de um dos meus grandes ídolos também da altura, que era o Joaquim Gomes. Então, nós tivemos uma aposta, né? Digamos assim, eu corri nesse casal. De 89, foi o ano que eu fiz o último ano do Loletano, que eu fiz pelo Loletano, foi minha primeira equipe em Portugal, foi o Loletano, e a seguir, Assim, casal Lacral, certo? esse casal Lacral. Esse casal Lacral, não lembro qual, esse casal. E eu me lembro perfeitamente que o Loletano ele estava já se retirando das estradas. O Loletano Vale do Louco já não ia seguir mais com o ciclismo. E a equipe desse casal chamou para me correr por eles. Eu tinha feito segunda volta em Portugal e lógico, e eles na época, na altura, eles colocaram o Orlando Alexandre como diretor esportivo e eles faziam muito aposta que o Gomes ia ganhar a volta em 90. E o Gomes em 90 não ganha a volta. Quem ganha a volta em 90 foi o Fernando Carvalho? Fernando Carvalho, Sim, me sim. parece. Fernando Carvalho. Ele perdeu a volta em 90. 90 eu participei da Volta a Portugal em 90, não me lembro qual foi a minha classificação que eu fiz, estava falando do primeiro ano meu, eu não sabia bem como é que funcionava as equipas, né? Porque tem aquele detalhe, você vai para uma equipa que você tem dois ciclistas para ganhar. Então você vai para você ajudá-los na montanha. Sim, sim. Então, e eu digo, se você entra numa equipa e você tem que puxar no começo da montanha para você ajudar um colega, difícil você chegar na frente, né? Então eu já peguei e não me recordo de classificação que eu faço em 90. Em 91 eu tive também classificação a Crawl, só que eu tive um acidente no Prêmio Domingo. A gente até então na casal em 91 a gente estava com uma dificuldade de ganhar provas, né? Tivemos muitos azares durante o ano. E aí começou-se a haver muita cobrança por um bom resultado. E em 91, eu tive um acidente no Prêmio do Minho, aquecendo por um contrarrelógio do Monte Fá, e acabou que ainda fiz o contrarrelógio, segundo na crono, e essa corrida quem ganha, me parece, foi o Manuel Cunha, que ganha na geral. Só que no outro dia eu tive que abandonar a corrida. E neste ano de 91 eu não vou à Volta a Portugal por causa de uma lesão no joelho. Ok.
E foi quando eu fiz a minha transição do, da Cicasal, né, para o Reserva Boa Vista. Eu aqui estava a Foi quando saltar o um pouco Reserva, aqui de Loltano para o Boa Vista, mas sim, houve aqueles 2 anos ainda de Cicasal. do Loretano passou, então teve esse quadro na Cicasal. Na Cicasal andei fazendo uns bons resultados, mas acho que faltou oportunidade de melhores resultados. Porque eu acho que, na minha opinião, o diretor esportivo só tinha um ciclista na cabeça. E Ok, também não queria ok. Sim, apostar nos sim, outros. Então, aí a própria equipa, se ele falhasse, falhava todo mundo. sim. Acabou por Foi pagar por um essa erro. via. Claro, isso foi um erro que se criou ali, porque você não tem como você colocar um ciclista de fevereiro a outubro ganhando provas. Ele vai ter o auge dele Sim, sim, na altura sim. certa. Então, isso aí Faltou. houve uma falha muito grande em administrar a equipe, na minha opinião, né? Foi quando se dá a transição para se casar, para o Reserva Boa Vista. Para o Boa Vista. Em boa hora, não é? Porque dá a sua volta a Portugal logo em 92, não é? E foi quando o Boa Vista apostou forte em montar uma super equipa para se ganhar provas. A gente praticamente ganhamos quase todas as provas em 92 e 93. Sim, foi uma altura muito forte da Reserva Boa Vista, neste caso era a designação que ainda hoje eu acho que no imaginário do Boa Vista, apesar das várias designações que foi tendo ao longo dos anos, a designação Reserva Boa Vista, eu arrisco-me a dizer que será talvez a mais mítica. Não, Sim. será talvez a mais mítica e vem desses anos. E 92 para nós adeptos e para mim adepto enquanto adepto da altura foi mesmo o seu ano, foi mesmo o seu ano de volta. Como é que foi essa volta a Portugal? Como é que foi sentir a vitória da volta a Portugal? Não, então, e só para finalizar, em finais de 91, eu fiquei praticamente 3 meses com A problemas de lesão, osso, sim, sim. a lesão. E eu tinha, até vou mencionar o nome, o Luiz, eu chamava ele de Luiz Carinha. Eu morava em Torres Vedras e ele era ali de Casalinhos de Alfaiate. Sim, sim. Eu morava naquela região próxima de Torres ali. E ele falou comigo assim, olha, passa lá na minha clínica, vai na minha casa à noite, que eu vou te curar o teu joelho. E ele que curou. Porém, a pessoa que me tratou na época, lá em Torres Vedras, desacreditou a Cicasal. Falou que eu nunca ia ficar melhor. Foi quando a Cicasal, na realidade, a Cicasal, eles me dispensaram da equipe. Sim, porque Falaram, eu lembro vagamente que a relação não foi muito boa. não, não foi muito boa a relação, porque Manuel Graça, lembrei o nome dele, Sim, Manuel sei Graça, perfeitamente. mandou-me falar que estava tudo ok, tudo ok, tudo ok, e eu, como era estrangeiro e tinha todas as minhas coisas já preparadas para vir do Brasil e estava ali à espera, e falando que estava tudo ok, tudo ok, tudo ok, e a uma certa altura, faltando 10, 15 dias para me vir embora para o Brasil, com a viagem marcada, ele me chama lá e fala que eu não fazia mais parte do grupo da equipe. Uau. Eu fiquei preocupado. Foi até então que eu liguei para o Zé Santos, pro Zé Garcia Santos Boa Vista, sim, sim. e falei. Só que você sabe que notícia ruim corre rápido, né? O A meio é notícia pequeno, o ruim, meio é pequeno, sim. sim. Aí eu falei, me lembro direitinho, estava no aeroporto de Lisboa, liguei para o Zé Santos, com moedas, hein? Era com moedas, não era nem com Certo, cartão. certo, certo. Fui numa cabine telefônica com moedas, liguei para o Zé Santos, falei com ele que se ele me dava uma oportunidade no Boa Vista, e ele não quis, assim, assumir o cargo, tal, e não sei o quê, e comi muito, o receio de me contratar e não ser mais ciclista, né? Por causa Sim, daquela sim, lesão, né? sim, sim. Eu me lembro que eu falei com ele assim, vamos fazer o seguinte, você me contrata, você vai me contratar. Depois, no meio do ano, você fala comigo. Então, quase um acordo de cavalheiros, como é que. E, no Sim. fundo o Cássio teve que prestar provas, não é? Novamente. Na altura, fui ganhar menos da metade do que eu ganhava na Cicasal, Uau. a nível de valores. Então, vamos entender assim, hoje todo mundo corria bem em Portugal, todo mundo ganhava em Portugal, aliás, todo mundo fazia um bom ciclismo, porque todos nós éramos bem pagos. Sim, na altura a ideia que eu tenho é que sim, é que era um ciclismo bem pago. Sim. Eram todos bem pagos. Tanto é que, quando eu vou para o Reserva Boa Vista, eu ainda comentei com o diretor.
a equipe de trabalho não é só os que ganham, a equipe de trabalho também tem que ser bem remunerada. Porque não adianta você ganhar uma fortuna e o teu colega que puxa o dia inteiro não ganhar nada. Claro, claro. Então, por isso é que houve uma valorização também do pessoal de trabalho. E, finalizando, eu fui para o Boa Vista e, por incrível que pareça, ganhei a Volta a Portugal em 92 e ganhei da Cicasal. Toma. Quem faz segundo foi o Manuel Abreu. Manuel Abreu, Foi sim, o Manuel sim, Abreu. sim. Foi segundo. No ano seguinte, o senhor Manuel Graça foi na minha casa convidar de novo para correr por lá. Agora já não era, agora já era tarde, não é? Não, eu falei agora não tem mais volta. E enquanto que eu não descarregar todos eles, eu não paro de atacar. Ainda deu um recado. Sim, é isto mesmo, quer São dizer, histórias passadas. é uma questão Isso de, aí é uma questão de isso eu orgulho, não nunca é? falei para ninguém, mas foi uma história assim que eu acho que faltou um pouco de profissionalismo por parte deles. Né? Mas É engraçado que eu já passou. não, obviamente não conhecendo estas histórias, já na altura sentiu-se isso, sentiu-se que aquela passagem pela Cicasal tinha sido morna, tinha sido, enfim, tinha havido ali, obviamente, sem passar, falando eu como adepto, que é o meu papel aqui. Mas sim, tinha-se sentido isso, que depois em relação a uma Recer Boa Vista, a ideia que ficou foi uma ideia de uma ligação muito mais forte, uma ligação muito mais carnal. Não, eu acho assim que, por exemplo, em 90, nós estávamos lá para ganhar a Volta a Portugal, ganhou o Fernando Carvalho, porque o Gomes tinha ganho em 89, certo? Foi para esse casal e esse casal achou que ia ganhar de novo, ganhar todos os anos, que eles estavam com a equipe Sim, mais a forte. Cicasal era a equipa mais forte, em Portugal, sim. Mas o ciclismo não se funciona assim. Tem que ser um negócio. E é que nem eu digo: o ciclismo você tem que ter uma equipe de trabalho e o ciclista para você ter na época certa, para eles andarem na época certa. Então, vamos lá. Então, em 90 ganhou o Fernando Carvalho e já em 91 ganhou o Jorge Silva. Sim, E depois lembro-me Jorge dessa Silva, volta também. o próprio Jorge Silva ganhou a volta com um brilhantismo muito grande. Eu não corri essa Contra o volta. Orlando, certo? É essa volta que ele ganha contra o Orlando. Essa volta eu não corri. A única volta a Portugal que eu não corro é de 91 por causa da lesão do joelho. Ah, certo, a tal lesão Só que o que, afasta. sim, só que depois de 92 ganhou a volta a Portugal e em 93 ganhou Gomes pelo Boa Vista também. Sim, 2 anos seguidos. 93, sim, eu recordo-me também dessa vitória do Gomes, perfeitamente, lembro-me perfeitamente. Depois são as vitórias do Sim, Orlando, as duas seguidas do Orlando, 94, 95, sim. e ainda com o Cássio Boa Vista. O Cássio teve quantos anos de Boa Vista, recordo-me? Foram uns quantos? De 92 a 96. Certo, 5 anos, era aí que eu ia chegar por causa das suas voltas ao Algarve, 5 anos. 93 e 95. Essas voltas ao Algarve são feitas pela Recer Boa Vista. Temos a Reserva Vista, o Prêmio Capital, o Prêmio Jogo, o Prêmio JN, Porto Lisboa, todas elas. Há uma série de provas, sim, menos faladas e menos comentadas A maioria, sim, a maioria das provas caso que eu conquistei foi pela camisola do Boa Vista. certo. A ideia que eu tinha era essa. E era diferente, era um ambiente diferente. E, o Boa Vista é um clube de futebol, né? Então você chegava no clube, chegava na sede do clube, o pessoal te aplaudia, o pessoal te batia palmas para você no estádio, Sim, vinha te sim, sim. parabenizar pelos resultados. Havia o Então, adepto, sim, sim. os adeptos, eles são os adeptos do futebol, eles iam. E eu me recordo também numa passagem, né, numa volta a Portugal, por exemplo, que nós tivemos uma chegada à Figueira de Castelo Rodrigo, me parece, e nós tivemos uns problemas mecânicos na prova, não me lembro bem o que era, e a Cicasal e as outras equipes começaram a atacar para tentar ganhar da gente pelo problema mecânico. E eu me lembro que depois houve lá uns bate-boca né, nos jornais, um a chamar os outros de abutres, um negócio assim. Eu não me lembro bem quem que fez. Eu sei que no outro dia era a malta do Boa Vista, da torcida do Boa Vista, da futebol, foi para a Senhora da Graça e andou dando umas ripadas em alguns ciclistas que falaram mal do Boa Vista. Na vida.
Muito bom. Cássio, quero falar agora também de algo que falámos ontem, que é o Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, para muita da malta que está aqui, se calhar, como é uma prova que já não existe, ok, o que é o Porto de Lisboa? Era uma corrida, enfim, chegou a ser a maior prova portuguesa na estrada. Depois, obviamente, com a massificação da volta a Portugal, perdeu um pouquinho esse protagonismo até desaparecer. Mas o Cássio ainda foi a tempo de vencer o Porto de Lisboa de 1996. Conte-me essa corrida, que eu sei que foi importante para si. Eu sei que foi importante para si. Então, essa corrida aí, nós tínhamos recém terminado um JM. Eu me parece que ganhou o Gamito em 96, não me recordo bem quem ganhou. E nós tivemos ali tivemos um problema, né? Eu me lembro eu furei numa prova, olha, passada em cima da ponte do Rio Foscoa. E houve uns ataques, e naquele dia, até o Delmiro Pereira ganhou a corrida, e eu perdi a camisola amarela. E terminou a prova. Tivemos ali 2 dias no Porto para arrancar para o Porto de Lisboa. E eu disse ao diretor, não, tanto, olha, essa corrida eu não estou com ideia de fazer 300 quilômetros. É muitos quilômetros. Não estou com ideia de fazer todos esses quilômetros e tal. E, dada a altura da prova, estava eu numa fuga. E eu chamei o carro do segundo diretor esportivo, que era Eduardo Correia, e pedia para eles mandarem os colegas atacarem atrás para eles anularem a fuga para me abandonar. E não, já você viu isso? Não, vamos embora. Seguimos. E a uma certa altura que eu saí do pelotão, faltava 200 quilômetros, eu comecei a ir embora, o pelotão deixou-me embora, e nessa certa altura eu já ia sozinho, com 7, 8 minutos de avanço do grupo. O tempo maior foi 13 minutos e 56. E eu chamava Já sozinho. Eduardo Já Correia, sozinho na fuga. já sozinho na Uau. fuga. Na realidade, o pelotão deixou-me, né? Faltava 200 quilômetros. Para andar 200 quilômetros sozinho até Lisboa é meio complicado. A gente vai pegar o brasileiro sentado na calçada da Carriche ou empurrando a bicicleta de joelhos. A ideia deles era essa, né? Os adversários, né? Os concorrentes. E eu chamei o carro, eu me lembro perfeitamente que eu chamei o carro do Eduardo Correia, que era para ele avisar no rádio para os Santos que eu ia abandonar a corrida. E ele dizia assim: ô Brazuca, eu nunca vi isso. Você vai escapar de uma corrida com 8 minutos e abandona a prova? Não pode fazer isso. Aí eu segui, fui-me embora. E chegando em Lisboa, na parte final, eu comecei a me sentir bem. E os restantes diziam: se eles te pegarem, te alcançarem, você abandona a prova. Quando eu entrei no Campo Grande, passei debaixo da A1, da autoestrada. Quando eu entrei no Campo Grande, ele encosta com o carro e fala: faltam 10 quilômetros, você leva 2 minutos. Nesse passo, eles não te pegam. Eu cheguei com 56 segundos. Estava feita a corrida. Foi uma corrida, como eu te comentei esses dias, foi uma corrida que se passou tudo pela cabeça. E como é que você faz 200 quilômetros praticamente, depois de ter feito 100, 130, né, sozinho, uma velocidade média alta, o vento estava um pouco a favor, mas estava a favor para mim e para os outros também que vinham atrás. Não era só para mim. Então, como é que você faz 200 quilômetros a uma velocidade de mais de 42 de média e você consegue suportar toda a tua performance, o desenrolar da tua performance e, como eu te digo, dosando a força. Porque não adiantava andar lá atrás muito rápido e depois chegasse no final e não Claro. tivesse pernas para chegar. Então, foi uma corrida assim, que trabalhou muito, muito a cabeça, né? A seriedade do objetivo. Quando eu vi que eu comecei a ter uma vantagem suficiente, eu falei: eu não vou desanimar. Agora vamos Então, até ao até fim. que vamos até o fim. E a calçada da Carrinche, mesmo, onde eles achavam que eles iam me pegar lá morto, digamos A assim, história estava eu feita assim. Sim, sim. subi em 53, 19, 53, 19, 17. Subi, fui embora, desci, cheguei. Assim, eu sempre falo assim, né? Que foi uma das provas mais brilhantes que eu conquistei. Porque uma volta a Portugal, você vai todo dia no pódio, tem um desenrolar das Sim, é etapas. diferente. Você tá meio que acostumado a manter a liderança. Mas aquilo ali foi um jogo, assim, um jogo em aberto, digamos Sim. assim, né?
Eu vou Foi voltar muito aqui um bom. bocadinho ao chat. Há aqui uma resposta do Evandro, bem de lá atrás. Ele diz que os rádios aparecem em 97. A nossa equipa já usava na Barba Gondomar. E o André Carrão diz que em que Vitória podia acontecer o mesmo numa Milan-San Remo. E diz também lá atrás que pena, era uma boa clássica que poderia voltar. Ele pergunta também, só por curiosidade, em que mês é que se estava nessa altura? Qual era o mês em que se corria o Porto Lisboa nessas alturas? Recorda-se, Cássio? O Porto Lisboa, o J era o prêmio Jogo, depois o JN. Olha, é nessa data mais ou menos, junho. Junho, mais ou menos. Geralmente era seguir o JN, né? Ok, Que a então. primeira corrida que o Sport Notícias organizava era o Prêmio Jogo. E depois do Prêmio Jogo, a Eu já gente não me recordo, mas já não. Já não não, mas é por volta de junho, maio, junho, junho, por aqui o aí. Carlos diz também que seria maio, inícios de junho, sim. Malta, se quiserem fazer perguntas ao Cássio, sintam-se à vontade. O chat está muito paradinho. Aproveitem e façam as perguntas que assim pretenderem. Cássio, vamos. E só para Diga-me, diga. À a vontade, gente diga-me. dar uma entendida melhor. No ano que eu venho para das Casal para o Rexel Boa Vista, né, a gente conseguiu, a equipe conseguiu bastante provas em França. Prova em França, em Espanha, para se preparar. E eu estava com muito receio de não conseguir pedalar, que a minha perna poderia, o joelho, né, poderia voltar a doer. E era engraçado, eu tinha cronograma das provas que íamos fazendo, as classificações. Então, era 40º, era 30º, era 20º. A partir de um tempo, já comecei a entrar nos 10 primeiros das provas que participavam. E a prova mais importante que eu fiz, que eu vi que eu estava bem para ganhar a Volta a Portugal, foi o Prêmio Jogo. Que eu ganho o Prêmio Jogo em 92 e depois consigo a vitória na Volta a Portugal. Portanto, foi ali um pré para a volta a Portugal 92. Sim, e vou só te ressaltar, aproveitando que o pessoal tá com ideia de ouvir, né, as histórias, Querem, querem, uma Volta a querem. Portugal. Vou te dizer uma Volta a Portugal. A Volta a Portugal era uma etapa, eu não me recordo bem onde começou. Eu ainda tenho uma relíquia, o Uau, livro livro de corrida! original da Volta a Portugal. Isso eu guardei. Então, eu me lembro que teve uma etapa que foi de Santiago do Cacém à Quarteira. Acho que eu já comentei contigo isso. Sim, sim, já. Iam 3 italianos escapados, os galos levavam 7 minutos. E atrás, nenhuma equipa nacional portuguesa queria assumir o trabalho de neutralizar ou reduzir a fuga. E eu descaí no pelotão, falei com um, falei com outro das equipas, ninguém se interessou. Eu vou até o carro, e no outro dia, em Loulé, tinha um relógio de 46 quilômetros. Eu vou ao carro, chamo o carro, e o Zé Santos muito preocupado dentro do carro, porque todo mundo sabia que a equipe para ganhar a volta era o Reserva Boa Vista, era a equipe mais forte. Os outros adversários não queriam assumir a corrida. Eu vou até o carro, pegar um pouco de água e falo com o Zé Santos, e ele fala assim, Brasil, o que vamos fazer? Eu falei, olha, conversa com as equipas para ver se as equipas colocam 2 homens para puxar. Eu falei, já conversei, ninguém quer puxar. Eu falei, Zé Santos, amanhã temos um controle de 46 quilômetros. Vamos puxar, que amanhã eu garanto. Passei para a ponta do pelotão, chamei a equipa começou a diminuir, faltavam 90 quilômetros. Santiago do Cafém, mais ou menos, 90 quilômetros faltavam. A equipa foi para a ponta, revezaram, alcançaram. Depois, na parte final, já começaram a entrar outras equipas, por causa do sprinter, né? Começaram a trazer mais equipas também. E pegamos a fuga com 3 quilômetros da chegada. E no outro dia, eu não ganho a corrida, eu não ganho o crono, faço uma boa classificação, mas a concorrência maior minha, a nível de ciclistas portugueses, acho que o que perdeu menos perdeu quase 4 minutos no relógio. Uau. 4 minutos. 4 minutos. Dos meus colegas mesmo, um perdeu 5, outro perdeu 9, que corriam comigo, que era o segundo ou terceiro homem da equipa, né, para ganhar. Mas, assim, no âmbito geral, aqueles ciclistas que você sabia que poderiam chegar bem na torre, nas etapas de montanha, eles perderam no mínimo 4 minutos. 3 minutos. Não, 3 minutos, 3, porque o Manuel Abreu, que faz segundo na volta, ele já perde quase 2 minutos e meio para mim, quase 3 minutos.
Eu É muito tempo. depois a Esses, diferença cai, depois a diferença diminui bastante quando há aquele engano no contrarrelógio de Mirandela, sim, que também me falou nisso. Sim, sim. aquele erro no percurso do contrarrelógio de Mirandela. E os adversários queriam me desclassificar, falando que eu cortei caminho para Oh, ainda por si, correr quer a dizer, distância. há uma questão de Não. falta de... E o diretor de corrida, eu não me lembro quem que era o diretor de corrida, falou: não, o comissário internacional, não, nós vamos fazer a medida do percurso que ele fez e o percurso que era para Certo. ser feito. Se ele tiver feito menos percurso, nós vamos desclassificá-lo da corrida. Mas se ele tiver feito a mais, vai manter o tempo dele. Eu fiz quase 500 metros a Pois, mais. foi a mais, claro. Ai, queriam É, desclassificá-lo. Valia tudo para o pôr de lado. é, ganhava-se no grito. Cássio, Ganhava-se no grito. tenho aqui umas fotozinhas para lhe pedir os seus comentários. Já tínhamos, obviamente, falado nisto. Eu vou aqui passá-las uma a uma e vou-lhe pedindo os seus comentários. Esta é a segunda foto que mandou. A primeira era o plantel do Lutano Val do Lobo, que já vimos há pouco. E então aqui temos também, no seu ano ainda de Lutano Val do Lobo, com o Francisco Figueiredo. Essa foto é na volta a Portugal. O Francisco Figueiredo chamou para fazer uma entrevista ao vivo, né? Foi logo a seguir uma etapa. Não, acho que foi antes da etapa. Estou muito bonitinho antes. Sim, ainda está muito direitinho. Está com o cabelo pinchado ainda. Não, mas eu estou dizendo, essa corrida acho que foi uma intervenção que ele fez lá, uma, uma matéria que ele fez comigo. Acho que foi antes de uma etapa, uma coisa assim. Ok. Tem 89. Cássio, temos aqui esta de uma prova estrangeira. Então, essa corrida aí é o Tour de Vaucluse. Essa corrida aí, foi uma das provas que nós fizemos o Tour de Vaucluse, o Circuit de la Sarthe e o Route do Sud. Fizemos 3 provas em França, que era justamente para andarmos bem na volta a Portugal. Foi como preparação. E dessas 3 provas passamos para a Espanha. Me lembro que fizemos uma semana catalana, me parece. Foram 4 corridas no estrangeiro seguidas. Semana Essa catalã que prova aí... já não se faz, penso eu, essa prova. Semana catalã, acho que já não. Não, a semana Sim, catalana existe. ainda existe. Tinha a ideia que não, tinha a ideia que não. Catalana, as provas em Espanha existem. Agora, o Route do Sul, o Vaucluse, La Sarthe, não sei se existe em França. Mas essa corrida aí, essa prova é uma foto no Monte Ventoux, onde eu fiz terceiro no Uau! contrarrelógio. Essa aí é uma prova de uma crono no Monte Ventoux, onde eu faço terceiro da crono. Como é que é fazer cronoescalada no Move Cássio? Ah, é duro. Mas não é da parte mais longa, tá? Essa subida do Monte Ventoux é da parte mais baixa, Mesmo assim, menos longa, perdão. mesmo assim. Será sempre bem duro, digo eu. Aqui, Cássio, aqui são 3 fotos. Eu vou começar aqui pela primeira. Temos do Boa Vista. Essa foto aí é a chegada na torre, em 92. Ok. Essa And, foto aí, and, escapado na torre. and Vitória. Essa foto aí, ela tá... Eu vou escapado na torre, isso mesmo. A bicicleta Zetiel, é quando a gente não voa que nós corremos com a bicicleta Zetiel. Essa aí é a subida da torre. Da torre. Até então eu ainda ia escapado sozinho na subida. Ok, ok. Eu tenho aqui no chat, antes de irmos à próxima foto, aqui tenho uma mensagem do Evandro Portela que diz: Ó Nuno, fala em Portela que Evandro Luís, o Cássio não lembra. Não estou a perceber. Evandro, reformula o teu comentário que eu não consegui perceber. Ó Nuno, fala em Portela que Evandro Luís, o Cássio não lembra. Não sei o que estás a querer dizer. Mas tenho aqui uma pergunta do Mad Max. Na opinião do Cássio, o Brasil tem apostado mais no ciclismo, seguindo o exemplo de alguns países sul-americanos, ou continua a ter pouco investimento nessa modalidade? Pouquíssimo. O nosso ciclismo aqui, a gente tem um diferencial muito grande, né? Então, eu acho assim, que o Brasil tem muito valor humano. Valor de ciclistas que despontam, que aparecem nas categorias de cadetes, júniores, sub-23, mas chegam na idade
que eles têm que terminar os estudos e depois ter um ganho para se viver, e não tem esse apoio, né? Faltam equipas, né? No geral, quando eu retornei de Portugal para o Brasil em 89, 2000, perdão, em 99, 2000, a gente tinha muitas provas por etapa. A gente pegava uma média, por exemplo, assim, de 10 a 12 corridas por etapa durante um ano, espalhadas pelo Brasil, né? Certo, certo. No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Hoje, praticamente as provas se acabaram. São pouquíssimas corridas por etapas que existem. Então, por que acaba? Porque é difícil de fazer, né? Não só aqui, como em Portugal, como em qualquer lugar. O investimento para fazer um evento é caro. Se você não tem bons patrocinadores para você seguir com a tua prova, é difícil você pôr lá na estrada, né? Eu sempre comento, né? Eu não gosto de entrar muito em detalhes tipo de administração de federação, de confederação, de provas e organizadores, porque criticar de fora é fácil, fazer é difícil, né? Então aqui eu acho que falta valor humano, a gente tem, só que acho que falta ali aquela sequência, né? Aquela sequência de trabalho para que você pega o ciclista 14 aos 16, 16 aos 18, e 18, quando ele já tem que passar por uma sub-23, onde ele vai fomentar o futuro dele, aí é que ele precisa E do aí, apoio máximo, né? e é aí que há a perda, digamos. A perda, aí você vê o ciclista, que foi um bom corredor, o que ele faz? Ele vai terminar os estudos e vai começar a trabalhar, porque ele Certo. precisa de um dinheiro para viver, né? Então, a base a gente tem. Falta a sequência final. A sequência final são equipes, são provas, são investimentos maiores. Isso é em todo lado, né? Não é só no Brasil. Certo, sim, é um pouco Portugal, isso. Portugal também, a gente olha quantos miúdos tem aí nas categorias de cadete, de juvenil, Oh, de sim, sim, infantil, sim, sim. A maior parte fica que por os aí, pais sim. levam para as corridas, que eles levam e tal. Só que chega a uma certa altura, como é que se diz? O funil, a boca é muito pequena. Verdade, verdade. Passam alguns, mas muitos ficam para trás Muitos ficam porque para trás, faltam de sim. apoio. Infelizmente é isso, né? Sim, não é uma questão só brasileira, sim. No Brasil talvez Não, haja todo aqui um lado. pouco a questão de ser mais população, de ser mais gente. E nós aqui em Portugal temos sempre essa ideia porque um país tão grande, com tanta massa humana, que depois não traz para a modalidade tanta quantidade de corredores. É aquilo, eu penso que aqui o pensamento português em relação a esse fenómeno é este. Eu penso que é muito por aí. Não, mas, Nuno, vamos fazer uma análise assim. Portugal leva uma vantagem nesse aspecto. Portugal é um país continental, não é um país grande, é um país Portugal. É o tamanho que ele existe. É o que é. Você sai do Porto até o Algarve, até o Leste, são 600 quilômetros, acho eu, né? Do É, Porto. Do Porto são por aí, 300, sim. por 600 a aí, por 700, exemplo. sim, por aí. Você atravessa Portugal ali com 700, 800 quilômetros, por Certo, exemplo. certo. Você faz uma prova no sul, na região, lá no último estado, que é o Rio Grande do Sul, de São Paulo, lá são 1.000 quilômetros. Aí você pega, por exemplo, uma equipe que tem uma estrutura financeira melhor, ela consegue estar presente. As outras mais econômicas não têm Já condições não de ir. conseguem, sim. Então, a própria distância aqui entre os centros, né, de ciclismo, onde se organizam as provas, se torna, às vezes, inviável a participação de mais equipes pelo, Certo. pelo custeio das Os viagens. custos das distâncias, certo, certo, certo. O Carlos diz Então, aqui que isso já é, entendeu o comentário do Evandro. Ele diz para falares do Portela em vez do Evandro, ok? Deve ser o. Ele quer ser aqui o Portelinha, que é como chama ele no Brasil. Por acaso então, o entender quem é. Portela, o Portela ele teve uma oportunidade boa. Ele, na altura, eu estava correndo, eu não me lembro que ano é que foi, se foi em 80, em 90, em 97 ou Um Troia 98. Marisco por aí, não? Não, eu não sei se eu estava no Troia ou se eu estava no LA Alumínios, acho que foi em 98. Ele teve uma oportunidade boa, ele foi um bom ciclista, tinha uma qualidade boa como ciclista, andou bem em alguns prêmios, né? Mas acho que faltou uma oportunidade melhor para ele se despontar, assim, mostrar o valor dele numa equipe maior, né? Sim, sim. Ele estava numa equipe de sub-23, me parece que era Gondomar na época, não Era me assim, recordo Barbou, bem, sim, sim, sim. o Gondomar.
Mas, Nuno, eu sempre falo, este ano mesmo, agora há pouco, então está indo um miúdo aqui de uma cidade próxima, participar em Portugal, eu tenho que olhar no WhatsApp qual é que chama a equipe que ele vai correr. E ele sempre na realidade, eu já mandei muitos ciclistas para Portugal, muitos foram para aí. E eu sempre que eu ensino aos ciclistas, e eu falo com eles, vocês têm que fazer o foco de vocês, o que é andar de bicicleta, e o que é dar resultados, né? Então, eu sempre valorizo o seguinte, o teu valor são os teus resultados. Sem Tem dúvida. que pensar sempre nisso. Porque por que você é um ciclista valorizado? Porque você ganha provas, Sim, né? Então, não há o volta a dar, Portela, né? ele teve o Portelinha, o Portela, o Evandro, ele teve uma reportagem muito boa. Ele estava numa equipe bem estruturada, que era o Carlos Pereira, que era o diretor esportivo. Ele andou bem em algumas provas, tudo. Ele teve algumas participações, até mesmo, acho que em Espanha, que ele correu umas provas, que eles foram correr fora. Ele teve boa participação, mas o que faltou para ele? Uma oportunidade de uma equipe maior. Em que sentido? Uma equipe já profissional, Certo. né? Então, é que eu falo, se a gente... Eu conheço muitos ciclistas bons que poderiam estar em Portugal, mas a pessoa tem que ter o foco, o ciclista tem que ter o foco. Eu vou para Portugal para andar de bicicleta, né? Então, assim, eu me lembro eu vou te comentar uma coisa contigo aqui, e o Manuel Zeferino. Quando eu vou para o Boa Vista em 92, o Manuel Zeferino era colega de equipe meu. E depois, em 93, o Manuel Zeferino deixa de andar como ciclista e fica como adjunto do professor Zé Santos, certo? E o nosso querido José Azevedo, Sim. ele corria na equipe do Paredes. E o Zé, eu tinha tenho muita amizade com o Zé Azevedo. E eu me lembro que, naquela altura, o Zé Azevedo era muito novinho, né? Ele era novinho. E eu já tinha ganho a Volta a Portugal. E eu fui sempre um ciclista que sempre treinei, gostei de treinar, gostava de treinar, né? E o Zé e o Zeferino falava assim, Zé, vai treinar? Combina de treinar com o Brazuca. O Brazuca vai te dar uma formação boa, porque ele treina bem. E o Zé Azevedo, por incrível que pareça, foi meu colega de treino muitos anos. O Zé era novinho, e eu saía do Porto e encontrava com eles nas bombas da Galp em Santo Tirso. E seguia treino. Sim, porque por que o Zé se tornou um grande ciclista? O Zé foi um dos melhores ciclistas portugueses. Sim, sem dúvida. Isso aí sem dúvida. O Zé Azevedo, os anos que ele correu profissional na Oeste Postal, o trabalho que ele fez, por quê? Porque ele era um ciclista aplicado, ele era um ciclista que treinava. Ele sabia e treinava e se cuidava, digamos assim, né? Então, o Zé Azevedo, para mim, das opiniões, foi um dos grandes ciclistas. E eu tive a oportunidade de andar com ele no começo da carreira dele. Mas Ele sim, treinava comigo. Paredes Depois mesmo no ele, início, sim, sim, sim. sim, mas depois ele foi do Paredes, ele foi, acho que para se casar, ou para Maia, ou Maia, não sei penso se eu. Penso que fez para Maia. Maia, para Depois fez Maia. Maia há muitos anos com o Sofrino. Então, vamos voltar no Portela. O Portela, o que faltou para ele? Faltou ele estar no ambiente que tivesse o pessoal ali que treinasse mais com ele. Não só quando está em provas. O fora de provas, eu acho que é mais importante para o ciclista do que dentro das provas. Porque dentro da prova está lá o diretor, está lá o massagista, o mecânico, tem tudo. E o ciclista, para evoluir, ele tem que ter uma vida muito regrada para ser um bom ciclista. Sim, sim, sim. Ah, eu calculo, calculo. Então, Eu não sou desse mundo, mas calculo que sim. sim, não, isso aí era. E comentando do Portela, e eu acho que o que faltou para ele foi essa oportunidade dele ter passado por um ambiente maior. Um ambiente maior em que sentido? Uma equipe com maior ambição, uma equipe com maior poder econômico que levasse ele para provas maiores, Sim, né? sim, sim, sim. É o que faltou. É, muitas vezes também há que ter aquela pitadinha de sorte para ter esse momento chave, não é? É um pouco por aí. Cássio, temos aqui a foto ao seguinte, pelo menos eu identifico aqui dois míticos, o professor José Santos é obviamente um deles, não é? O outro que eu identifico E aqui essa nesta foto, foto é aqui o Sr. Manuel do Laço, aqui mais do lado esquerdo, o mítico adepto do Boa Vista. Mas do conte-me Boa Vista, mas esse eu olhei. conte-me aqui a história desta foto.
Essa foto aí essa foto. Nós passamos essa foto aí, ela é exatamente quando eu corto a chegada em Vila Nova de Gaia, que o Boa Vista ganha a volta a Portugal. Aí tá esse senhor aí, de chapéu da torcida do Boa Vista, que eu não me recordo o nome dele, o Zé Santos, eu, o Tavares Rijo, de óculos, Uhum. e ao lado aqui, de camisela branca, olhando, o repórter Carlos Flora, do Prêmio Jogo. Aí já não chegava lá. Aí já não chegava lá. É o Carlos Flora. E atrás ali, em boné verde, não sei te dizer quem que é, Ok. mas isso aí é exatamente quando eu corto a meta na cidade de Gaia, que a volta para Portugal terminou em Gaia, eu chego ali e eles vão me recepcionar e me abraçam para me levar no pódio. Ok. Este senhor aqui à esquerda, o Manuel do Laço, é o senhor Manuel, este adepto ferrenho do Boa Vista, ele já não está entre nós, ele já faleceu. Mas Sim. provavelmente o adepto do Boa Vista mais mítico de sempre. Toda a gente o Sim. conhece em Portugal. Toda a gente conhece o senhor Manuel do Laço. Aqui, penso eu que é uma das consagrações, não sei se é a última consagração. Essa aí é justamente no dia que depois que faz a comemoração, o presidente do clube estava lá, o Valentim Loureiro, estava o Tavares Rios, José Santos, toda a torcida do Boa Vista, porque o Boa Vista é no Porto. A chegada foi em Gaia, só tinha Boa Visteiro na Avenida dos Aliados. Oh, sim. Como é que chama? Eu não sei o nome da avenida. Aliados, República. É a Avenida dos Aqui Aliados, sim, só. sim. É a Avenida dos Aliados, sim. Não, a Avenida de Gaia que atravessa para o Porto. Como é que chama? Passa por cima da ponte. Carlos, ajuda-me. O Carlos é de lá. Ajuda-me, fica à espera que coloques aí no chat. Eu, eu acho que essa foi nessa avenida. Então, A ali no Avenida da próximo República, jogo, precisamente. A Avenida da República confirma ali o Carlos. praticamente só tinha bovisteiros, porque é do lado da cidade do Porto, né? Então, a equipe, a malta toda que estava assistindo a prova só tinha Só bovisteiros. tinha malta do Boa Vista, né? E Ora é então, justamente quando termina a prova e vai no pódio consagrar o primeiro lugar. aqui penso que passamos para o Sul. Volta ao Algarve. Volta ao Essa Algarve aí foi uma das voltas ao Algarve. 93. Eu não sei que de ano que é, A 93. indicação que me deixou foi Porque 93. Foi 93. porque 93, na foto de baixo, veja lá a foto, na outra foto. É esta aqui. Esta É é de essa aí. cima e esta é de Então, baixo. porque nessa altura que eu te falei do Azevedo, porque o Manuel Pinto, que está com a camisola branca, o Manuel Certo? Pinto, ele corria com o Azevedo no Paredes, na equipe do, Sim. do Pelos jogadores Paredes W52. Móvel, sim, sim. Já do Quintanilha. Isto era do Quintanilha da altura, não era? Então é 95 essa volta, para fazer confusão. Ele andava. Porque o ano que eu ganhei a volta ao Algarve, o Manuel Pinto estava comigo como colega de equipe do Reserva Boa Vista. Ok, ok. Esse que está hoje no Paredes aí, Sim, sim, W52, sim, sim, sim. ele foi colega meu numa das voltas do Algarve que eu ganhei. Eu me lembro perfeitamente que o contra-relógio foi querência, querência. E nessa prova, eu me lembro que ficamos lá no Algarve para fazer essa volta, e o Zé Santos foi com uma equipe para correr em França. E ficamos com uma equipe muito, muito simples, Reduzida. uma equipe reduzida, e ganhamos a volta. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi em 93 isso que eles foram para a França. E a gente não foi para a França. Perdão, foram para a Espanha, para a Volta ao Aragão. Na Volta ao Aragão a gente não foi. Então ficou, Essa eu digamos, ganhei no a segunda Correio, essa equipe. eu ganhei no Correio da Manhã, Também do mesmo ano, 93. 93 93 foi um também. ano rico para si também. Foram 4 provas por etapa que se ganhou. Correio da Manhã, Prêmio Capital, Volta ao Algarve e o jogo. Foi um ano riquinho, foi um ano bem rico. E eu me Ora, lembro que eu tenho um recorte de jornal em ora, casa, e seu Guilherme. aqui está, Grande Prémio Jogo. E eu que sempre pensei que esta foto era da volta a Portugal. Não, essa foto é do Prêmio Jogo. Sabe Sempre por quê? Porque o pensei. Quintino. Sabe por quê? Vamos identificar Quintino assim. Porque o Rodrigues, lá Quintino atrás. Quintino Rodrigues, Rodrigues, sim. ele tá com a camisola laranja e lá no pódio ele tá com a camisola laranja. De juventude, certo. Não, não era a Juventude, eu não sei o que era essa camisola.
Na volta a Portugal, eu lembro que sim. Na volta a Portugal destes tempos, era a laranja. E lá está. O Quintino era jovem nesta altura. E esta foto é das mais populares na internet, sua, posso lhe dizer. Essa foto é ou é do JN ou é do Prêmio Jogo. Ok. Porque ela é muito popular na internet, é das primeiras que. Eu acho que ela não é da volta a Portugal, porque na outra foto a seguir, você vê todas as camisolas no pódio, o Quintino tá com a camisola laranja. É, laranja. E ele corria no Feirense. Ok. Eu já só me lembro do Quintino na Cicasal. Não me lembro do Quintino no Feirense. Porque quando eu ganho o JN, não, que corrida que era essa? O Pedro Silva com a camisola dos pontos, o Manuel Abreu com a camisola da montanha, Sim. o Quintino com a camisola laranja, o Stanchev com a camisola vermelha, que é metas volante, e o Paulo Silva com essa camisola aqui, o primeiro da esquerda. Não sei qual é a Eu penso que era. na altura havia uma camisola de pontos quentes também, que depois foi durante poucos anos que houve esse prémio. O prémio de pontos quentes. Porque no ano que eu ganho a volta, acho que o Pedro Silva não estava nesse casal. Então, acho que não foi ele que ganhou a camisola dos pontos dos pontos. Acho que não foi o Pedro Silva que ganhou. Cássio, aqui 95, Algarve. 95. Eu já sei que é 95, porque o Paulo Pinto está com a camisola de pontos do W52. Aqui, sim. Grande sprinter da altura. E o Gonçalo Amorim com a camisola da montanha. Aqui. Logo ao seu lado. E lado. ao lado aí, fugiu o nome. Camisola rosa aí, das metas volantes. Não chego lá. Não chego lá. Fugiu o nome. Não chego lá. É difícil. Não chego lá de todo. Aqui a segunda foto, acho muita graça. Para a malta mais nova, não vou chegar lá rápido, mas a Coroa de Louros foi uma coisa que se perdeu no ciclismo. Foi a Coroa de Louros, que era muito habitual. A camisola do Coreza ali era do Tevira. Ok. Era do Tevira. Tanto é que corria do Tevira na altura, Bom Petisco. Na altura, Bom Petisco da Vir. Era a designação. Que também é a designação mítica. Eu sei que é 95, porque o Paulo Pinto já estava pelo W52. Ele não tinha saído desse casal já. Sim. O Paulo Pinto era grande sprinter da altura. Cássio, agora são escolhas minhas. Pergunta. Isso. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Isto são escolhas minhas já. Pronto, já não, as suas já estão vistas. Esta é uma escolha minha. Estamos em que altura da sua carreira? Esta prova aí é em 87. 87, boa pergunta. Portanto, pré-Portugal ainda, não é? Isso é 87. Me parece que isso aqui é uma volta do Brasil que íamos correr. Eu tinha o César, tá ali o Ricardo Caravaggio, Antônio Silvestre, Renato Ferraro, César Danelix, eu e o diretor José de Carvalho. O diretor andava de calções. Na época era muito calor. Ou era aqui ou era no Uruguai. Essa prova eu não recordo bem onde era. Mas foi um dos primeiros anos meu. Depois escolhi esta aqui também, com o Manuel Abreu. Temos de se casar. Na volta à Espanha. Volta à Espanha. Ok. Já lá vamos também. Já lá vamos. Porque eu me lembro, eu vou dizer para você que lembro. Tem uma miúda ali, de óculos. Aqui atrás, sim. Tem uma miudita ali atrás. Essa miúda, o nome dela era Maria. E eles tinham um negócio da PDM. Eles andavam junto com a equipe da PDM. E eu me lembro que ela chegava porque ela deu uns brindes. Era da equipa da PDM. E equipa pela qual... Ela, o pai, mas não sei quem, eles eram espanhóis e acompanhavam a equipa da PDM. A equipa, assim. A PDM é uma equipa de boa memória para os brasileiros, não é? Aquela vitória na volta à França. A PDM é aqui, hoje é a como é que chama? Eu, por acaso, foi passando. não sei a sequência. Não sei a sequência da PDM. Não sei. Sim, mas a PDM é holandesa. Era do Jan Haas.
ela foi depois da PDM, virou Tulip Computers, virou Rabobank. Então é Visma. Então é Visma. Se virou É a Rabobank, é mesma Visma. equipa. Sim, sim, sim. É a mesma equipa. E terminei com Caloi. Tinha que ser. Aqui esta tem o nome deles todos por aqui. Esta prova aí, Renato Roser, Renato Seabra, Cássio Paiva, Zezinho, Zé Preciso, Evandro e Daniel Rogelino. Me parece que essa corrida aí é a volta de Santa Catarina. Como ela era feita antigamente em julho é muito frio, é o inverno, Uhum. por isso nós estamos muito bem agasalhados aí. Ó. Essa volta é de Santa Catarina. Ok, ok. Esta já vem depois da saída de Portugal, certo? A ida para Calói já se dá depois de. Sim, essa prova aí deve ser mais ou menos, acho que no ano de 2000. Já. Porque A ideia que a foto dá é que é mais antiga, mas eu sabia que a Calói já tinha sido depois de sair de Portugal, sim. porque eu ainda andei. Eu corri em Portugal em 98 pelo LA Alumínios. 99 eu fiquei fora de Portugal. Em 2000 fui pelo Cantanhede, Marquês de Marialva. E acho que 3 meses só pelo Cantanhede, 3 ou 4 meses pelo Cantanhede. E depois eu venho para o Brasil e corro até 2007. Ainda é muito bem. Eu corri até os 43 anos. 43, sim, era a ideia que tinha feito até aos 43. Temos aqui ainda uma última. Esta foto foi-me gentilmente cedida por o Sr. Luís Santos, que é o senhor que está aqui a fazer a entrevista ao Cássio. Ele é hoje speaker da Volta. Não o conheço pessoalmente, foi alguém que ontem, nos comentários aqui ao anúncio da nossa live de hoje, foi lá, colocou o comentário, colocou a foto e eu achei de bom tom trazer a foto para cá. Houve ali a discussão de que a foto seria de 92 ou 93. Portanto, eu próprio não lhe sei dizer de que ano será 92 ou 93. O Cássio sabe? Deve ser 92, pela camisola. Sim, pelo equipamento em Porque, questão, né? sabe por quê? É 92. Sabe por quê que é 92? Que nós temos a bicicleta Zetiel na camisa. Ok, aí que está a diferença. Porque depois, em 93, nós começamos a usar a bicicleta do seu Manuel do Lousa, Mazil. Ok. Portanto, o Foi o equipamento único tinha ano, pequena diferença, mas estava aí. o senhor Joaquim Leite sempre fala que eu fui o único ciclista que ganhei a Volta a Portugal com as bicicletas Zetiel, a bicicleta dele. Uau! Ok, Cássio. O Carlos comentou aqui que ele não era boviceiro, mas estava lá para aplaudir a vitória. Oi, vamos já Mas aqui. na Ok, sim, Avenida da sim, sim. República. Sim, e havia muito público, né? Mas a maioria era boviceiro, de certeza. Acho e calculo que sim. Carrão, já vamos a essa pergunta, essa está guardada. Eu agora queria falar um pouquinho das suas grandes voltas. Foram 3, tanto quanto sei. Voltas à Espanha, certo? E há aí um grande resultado numa delas. Conte-me, Cássio. Adorei. Então, Eu vou passando aqui um vídeo. sim. Tem até um vídeo aí que acho que o pessoal, Sim, o Evandro que conseguiu esse vídeo, eu vou mandou o já, Evandro. eu vou já procurá-lo e já o coloco aqui enquanto o Cássio nos conta. Tem ali os últimos quilômetros ali. E então, eu já até comentei com você, contigo. Hoje, eu, como diretor esportivo de uma equipa, eu nunca ia pegar um ciclista que recém chegou num país diferente, um Sim, país que, entre aspas, a gente vem de um ciclismo muito, muito inferior, digamos assim, né, na época, né, e colocaria para correr uma volta à Espanha, que foi a volta à Espanha de 2000, que eu fui participar. Até tem esse vídeo. Foi boa a experiência? Foi. Mas acho que faltava um pouquinho mais de informação. Para você andar na corrida e você subir à medida que os anos forem passando, fossem se passando. Mas na época era o que tinha para correr e tínhamos que ir em todas. Não tinha, não podíamos tinha escolher que estar muito, em né? tudo. Estamos, o sentimento aqui, neste dia, o Cássio sentiu que podia ganhar. Foi que tipo de prova que tipo de sentimento é que vai aqui numa grande volta? Então, eu andei bem durante toda a volta. Toda a volta eu andava bem.
E essa foi a primeira volta à Espanha que eu fiz. Eu andava bem na prova e achava que tinha condições de ganhar. Eu acho que faltou para mim ali um pouco de experiência, porque quando o Echave arranca comigo na roda, eu na parte final, eu acho que faltou um pouco ali, sabe, faltou pernas, digamos assim. Sim, Ele ganhou, sim. que ele tinha muitos anos de profissional dele, mas foi uma experiência super importante. Seria muito importante também, primeiro ano correr uma volta à Espanha, ganhar uma etapa. Sim, ficaria para a história, para a sua Ficaria, história, para a história do ficaria, Brasil também, não ficaria é? para a eternidade, Sim, né? sim, sim, sem Seria, dúvida. seria o máximo do ciclismo, né? Mas, Aí, infelizmente, não consegui vencer a prova. Depois nós tivemos mais duas participações na Espanha e foram mais atribuladas, né? Foram duas pelo Casal e uma pelo Reserva Boa Vista, né? E, e nessa época já houve muitas mudanças, né, no ciclismo, né? As equipes estrangeiras que corriam a volta à Espanha, nomeadamente as que iam para discutir a corrida, elas tinham um orçamento milionários, né? ai, sim, os Então era cálculos. muito diferente em relação à estrutura que o ciclismo português oferecia, né? O ciclismo português, principalmente à volta à Espanha, fez muitas incursões com a Cicasal, mesmo com a Maia na viragem do século, porque a Serra Boa Vista também fez algumas voltas, mas sim, havia sempre essa dificuldade. Depois o timing da volta também não era bom a fase do ano para as equipas portuguesas tentarem algo mais. Sim, era no começo do ano, Sim, sim, era complicado. era difícil, era complicado. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. É, eu te comentei no começo do nosso bate-papo. Ciclismo não existe se. Se eu tivesse ganhado, não existe, não pode existir o se. Sim. A gente não pode, o ciclista não pode perder uma prova. Primeira coisa, por falha mecânica, né? Falha mecânica não existe no ciclismo. Uma queda ainda pode ser uma falha mecânica inadmissível um ciclista perder uma prova por falha mecânica. Mas e por condições de trabalho, né, digamos assim, né? Então você tem falta, né, no caso, falta estrutura para que o ciclismo português consiga despontar aí nessas grandes voltas, né? A gente não tem, não só Portugal, como o Brasil, principalmente, né? Seria um sonho, né? A gente teria hoje, por exemplo, uma equipe a nível de Portugal voltando a estar lá brilhando nessas provas, um Tour de France, um Giro de A Itália, loucura. Era a loucura, uma... mas é difícil, é muito difícil. E a forma como estão estruturadas hoje as coisas é quase impossível. Sim, você pode ver que a maioria, eu acompanho assim, não sei muito, não tenho acompanhado muito diretamente, assim, abertamente, aí você vê, os melhores ciclistas portugueses que aparecem vão todos para outras equipes. Inevitável, é inevitável. É Hoje em inevitável. dia, ao contrário do seu tempo em que os bons estavam por aqui, houve uma total inversão. Mas Nuno, mas eu acho importante assim, tem que valorizar esse tipo de trabalho. Em que sentido? Ele foi correr na UEA, né, que nem o João Almeida, Sim. mas ele ganhou, foi Portugal que ganhou. Então, que nem que se eu tiver um brasileiro hoje correndo na Telecom, perdão, na Telecom, na Movistar, Sim. Telecom não existe mais. Tem um ciclista brasileiro correndo na Movistar. O ciclista ganhou uma etapa do Giro de Itália. Ele ganhou a etapa, quem ganhou? Foi o ciclista mas ele é brasileiro. Como você tem lá um Carapaz, por exemplo, que ganhou o Giro de Itália. O Carapaz era da equipe, que não me recordo que equipe ele estava, mas ele é equatoriano. E isso Ele é fica. equatoriano Sim, que sim. ganhou o Giro Sim, de sim, Itália. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, eu acho, no geral, tanto para brasileiro, para português, se tiver a oportunidade de ir para uma equipa grande, não pense duas vezes. Vá. Eu também, eu penso rigorosamente da mesma maneira. Acho que nesta Vá e altura. faça o seu trabalho. É o que eu sempre digo. Até esses dias mesmo, o Miúdo me mandou uma mensagem, falou comigo que está indo para Portugal, que ele estava ansioso, que ele estava assim. Eu falei, esquece a ansiedade. Chegue lá e faça o que você sabe fazer, pedalar. Isso, E ande sempre bem colocado. Porque numa fração de segundos, você perde uma corrida que estava ali na tua mão para você ganhar. pela colocação. Sim, 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 sem dúvida. É uma Pela coisa que nós colocação. falamos Tem que ser muito bem. do nosso João, é essa parte. E é uma guerra, enfim.
Cássio, voltando aqui um bocadinho à sua carreira, há então depois o regresso ao Brasil, correu pela Caloi, essa parte eu conheço, mas a minha pergunta vai para um pouco depois. Sei que esteve ligado à Federação Brasileira, tanto por equipas de sub-23 como pela equipa feminina. Conte-nos um pouco também dessa façanha, já no pós carreira de ciclista, como é que foi essa ligação à Federação Brasileira de Ciclismo? Olha, foi uma oportunidade, uma experiência boa, né? Mas eu sentia que eu ali como diretor da equipa, eu como responsável pelo grupo, não culpando os ciclistas, mas culpando o trabalho que se não fazia para ir e querer um resultado. E que eu digo assim, você está numa situação com bons ciclistas, mas você sabe que você não pode exigir muito desses ciclistas, porque eles chegavam ali nas provas e você via que eles não tinham o ritmo dos adversários, dos concorrentes. Por que eles não tinham ritmo? Porque eles tinham poucos dias de corrida. Então, eu sempre dizia, não adianta você fazer uma seleção e combinar com eles, ó, como é que vamos nos preparar? Como é que vamos nos preparar, fazer a base para irmos para este evento e tentarmos fazer alguma coisa? Ah, não, nós não estamos sem recurso. Vamos ter que vamos nos encontrar no aeroporto. Então, praticamente você vai para um evento, uma competição, sem esperança de ganhar alguma coisa. Sim. Porque automaticamente você não tem uma base de como cada um se encontrava, né? É diferente, um exemplo, diferente de quando se faz em Portugal. Eu me lembro perfeitamente que antes da volta a Portugal costumava se fazer, né? As equipes se reuniam 10 dias ali antes, 10, 15 dias, para treinar em conjunto, para estarem ali Sim. para fazer o estágio da volta, digamos assim, né? Eu acho que penso que ainda hoje ainda deve se fazer isso ainda. Porque a pessoa que é o responsável pela equipe, ela sabe em quem que ela pode apostar. Né? Então, acho que faltou isso. Porque, independente de ser ou feminino, ou masculino, ou quem é que seja que ganhe a prova, ou que suba num pódio, já é importante para o grupo. E eu tive ali 2, 3 anos, e depois eu desisti. Não quis mais seguir, não quis mais acompanhar o ciclista, porque por falta de resultado, né? Então, você faz um trabalho bom, as pessoas se esforçam ao máximo, mas você vê que eles não ganham, não é porque eles não querem, é porque chegava uma certa altura, aquele momento decisivo da corrida, os meus ciclistas não tinham condições de acompanhar os que iam na frente, por falta de um trabalho, digamos assim, uma sequência de trabalho, né? Sim. Provas, os dias de competição, para você chegar naquela prova preparado. Então, isso aí, acho que isso aí você larga o teu negócio, você larga o que eu tenho, né, para acompanhar os corredores. E você vem de lá sem ganhar nada, complicado. Sim. Não é fácil. Cássio, deixe-me só agradecer aqui ao Calca Sabes que seguiu aqui a nossa emissão. Muito obrigado, Calca Sabes. Sim, Cássio, desculpa. Ô, Nuno, eu sempre tive uma visão que era o seguinte: a gente, quando ia para uma prova, que era uma prova dura, com o nosso perfil, né, a gente não ia para fazer segundo. A gente podia até perder a competição, perder a prova, perder a geral, não ter ganho. Mas a gente ia para brigar até o último quilômetro. É o último quilómetro, tal e qual. Então, a minha escola foi assim. A minha escola temos que ir para brigar até o último quilômetro. A gente não pode ir para fazer segundo. A ideia era essa. Sim, também não pode ser de outra forma, digo eu, não é? Cássio, já vamos aqui para a nossa reta final. Eu tinha aqui uma última pergunta que tem muito a ver com a pergunta que o Carrão fez. Portanto, eu vou aproveitar aqui a pergunta que
que o Carrão fez, que é uma grande memória que o Cássio possa contar, uma memória engraçada e também uma memória de um grande feito. Portanto, digamos que são duas perguntas numa só. A memória mais engraçada que tem da sua carreira e o maior grande feito. Cássio, eu vou deixá-lo sozinho por um minuto a contar esta história e eu volto já, mas eu sei que não me vai deixar os meus visualizadores aqui sozinhos. Então, essa pergunta aí é uma memória engraçada, né? Memória engraçada por acaso que até se passou aqui numa volta ao Algarve, por exemplo, né? É, de sair numa fuga, né? Com dois, três corredores e eles não queriam puxar. Não queriam puxar porque não tinham interesse de puxar, não era o que eles precisavam, eles não iam puxar comigo para mim chegar lá e ganhar deles a prova. E eu olhei para eles e falei assim: ah, vocês não querem puxar, mas também comigo vocês não vão chegar. Na primeira subida que teve, eu já peguei e acelerei e fui embora, né? Isso aí foi um momento engraçado, um momento assim que fez uma diferença, né? Porque eu sabia que eu estava bem, e o ciclista não queria puxar, e eu pedi para puxar, e um deles ainda riu. Riu, disse que não ia puxar. Ele ia vir para o sprint e que ele queria vir para o sprint. E eu disse assim: ah, você não vai puxar, mas também na minha roda você não vai andar. E fui-me embora, né? E, um grande feito, que eu acho assim que foi importante na minha carreira, foi a conquista do geral, né? A conquista das provas, a conquista do trabalho da equipa, é, a confiança com meus colegas de equipa. O mais importante era eu saber que eu estava dentro de uma prova, que eu estava disputando uma corrida, que eu tinha uma concorrência muito grande, mas por trás de tudo isso aí, eu tinha uma super equipa que trabalhava 100% na frente da corrida, controlava todas as movimentações e me dava segurança de saber que eu poderia contar com ele todos os dias. Isso aí acho que é um feito que a gente praticamente nunca vai esquecer. É você valorizar os amigos que trabalharam com você, né? Então tem infinitos nomes, né? Podemos lembrar do Fernando Mota, Delmino Pereira, Paulo Couto, Luiz Santos, José Rosa. Então teve uma infinidade de corredores que andaram ali, Paulo Couto, né? Que ainda estão todos ainda ligados ao ciclismo. Então são essas pessoas que davam segurança para a gente e muitos mais, né? Muitos mais que passamos juntos, né? Isso foi muito importante nessa época, né? Acho que aí é um feito que a gente tem que recordar, mencionar sempre o nome de todos eles, né? Porque eu nunca ganhei uma corrida sozinho, eu sempre ganhei a corrida com a ajuda dos meus colegas, né? E, e é isso, é importante, é isso. Cássio, muito obrigado por me ter segurado aqui a minha live. Muito obrigado. Entretanto, o Bessa diz aqui: foi com o Cássio que nos Jogos Olímpicos Femininos o Brasil conseguiu o grande resultado ou já foi depois? Não me lembro. Jogos Olímpicos Feminino. Eu acho que no feminino, nós tínhamos uma menina chamada Cláudia, acho que era Cláudia que ela chamava. Ela andou muito bem. Ela chegou, ela morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Então, essa menina, ela sempre despontou bem nas provas internacionais, né? Campeonatos do Mundo, não recordo bem as classificações, mas ela era uma miúda que andou muito bem nas provas. Cássio, já vamos com mais de uma hora e meia de conversa. Eu, antes de lhe agradecer, vai uma última pergunta. Mais a ver com a vida do que propriamente com a história do ciclismo. Digamos que se podemos esperar de si no futuro algo mais em termos públicos ligado ao desporto, ou se por agora digamos que a vida em relação ao ciclismo vai ficar mesmo pela loja, vida mais calma, menos mediática. Há alguma coisa que ainda precisamos esperar do Cássio Freitas, figura mais pública, ou para já estamos bem assim como estamos? Não, eu acho que assim, acho que eu tenho o meu negócio, né? Trabalho no meu negócio. O negócio no Brasil, é difícil você falar que o teu negócio vai bem, né? Vai bem em termos assim, você tem
Hoje, este ano, temos eleições para presidente, o ano que vem você não sabe quem que vai estar à frente da política, e sabe que negócio tudo gira em torno da economia. Isso aí é normal para todos os lados. Mas a minha vontade hoje era, sem dúvida, regressar a Portugal. Ótimo. Combinar Bom uma saber. possibilidade, Bom saber. regressar a Portugal, fazer ali, acompanhar uma volta a Portugal, se for possível, andar com o pessoal ali nas partidas, nas chegadas, e rever os amigos. Acho que isso aí seria o mais gratificante hoje, seria isso. Olha, Acho fica que aqui a seria mais dica, fica gratificante. aqui, com muito prazer, fica aqui a dica, dentro do possível podemos espalhar a palavra, enfim, vale o que vale, mas é muito gratificante para mim que fique aqui essa dica para aquilo que seria É, um gosto. os meus amigos aí de Portugal que sempre acompanham a volta, sempre falam comigo, vem este ano, ainda não. Mas também eu não posso esperar muito tempo, né? É verdade. Já fiz 60 anos, Já são 60. então são 60. Então, assim, eu assim, uma oportunidade que tiver, quero ir a Portugal, quero visitar os amigos, mas quero ir dentro do evento. Em uma volta, Sim, um sim, grande sim. prêmio, alguma coisa, porque você tem a malta, né? A malta toda reunida, o pessoal está ali envolvido na organização, nas negócios, e acho que isso é importante, não só para mim, mas também para a organização do evento. Dentro do Isso, ambiente, não é? isso só valoriza a prova, valoriza o evento, valoriza os amigos, valoriza tudo, né? Isso é importante, né? Eu concordo em absoluto. Portugal tem um diferencial muito grande, né? Que eu falo, a Europa em si, né? Digamos assim, né? Do ciclismo. Geralmente, os grandes nomes, as pessoas que fizeram ciclismo, que foram ciclistas, estão envolvidos em alguma coisa. Ou é na parte administrativa, ou é na parte de comissariado, ou na parte de organização, ou na parte de equipas. Então, eles preservam, né, os grandes nomes, né? E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse tipo de trabalho, né? Então, hoje, você pode notar que, né, de algumas equipas que existem, não estão relacionados lá a esses ciclistas que foram mais expressivos, né? Então, acho que falta. É a cultura, não Sim, adianta. Aqui sim, nós estamos. sim, É a sim. nossa cultura, é a cultura. Não é a questão que eles não querem, é a cultura do povo brasileiro, né? E Até é, mesmo, e é algo até com. mesmo. Demora muito a moldar. Não é uma coisa que aconteça que se consiga virar de um dia para o outro. Você pode até pegar um exemplo do futebol. No futebol, você tem grandes jogadores do Brasil que estão ligados a alguma coisa ainda, ao esporte, ao futebol, mas a maioria deles estão desligados. Maioria. Também são muitos, né? Ou São seja, muitos. acontece também o fenómeno no futebol da maior parte dos jogadores, não aquelas grandes estrelas, eu calculo, de que depois de terminarem a carreira acabam por ficar cada um do seu lado e acabam por, entre aspas, desaparecer. É isso que me quer dizer. Mas você sabe que eu acho que, na minha opinião, o que acarreta também esse tipo de negócio é que quando você é atleta, que você é ciclista, que você é futebolista, que você joga futebol, vôlei, o esportista, ele passa, na carreira dele, ele passa muito tempo longe, né, das pessoas dele, Certo, muito longe. certo. Aí chega uma hora que ele fala, não, vou dar um ponto final porque eu quero ficar mais em Sim, casa. sim, 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 sim. Também, sim, Então, também já começa por aí. acredito que Já também vá começa muito por por aí. aí. Cássio, quero agradecer muito, mas muito, o tempo que despendeu para estar aqui, não só comigo, mas connosco, com a malta que também me vê. Fico Sim, sim. eternamente agradecido por este pedacinho que nos deu. Espero que um dia nos possamos conhecer pessoalmente numa vinda sua a Portugal. Fico com essa Olha, eu expectativa. te digo uma coisa, provavelmente em breve devo ir a Portugal, em breve, em Ah, breve. lembre-se de mim, porque se eu perceber que está em Portugal, eu vou-lhe Não, ligar. Ah, eu vou-lhe ligar, não tem como. quando eu tiver certeza que eu vou estar indo a Portugal, eu vou mandar uma mensagem a ti, vamos falar mais cedo Fica a aguardar. e vamos reunir todo esse pessoal aí que gosta de ciclismo, que é importante para o ciclismo isso. Isso valoriza. Muito obrigado. A gente não podemos perder esse foco de não só os que foram, os bons que foram, né? Mas os de atuais também, é importante, né?
a gente ter esse convívio, porque isso aí fortalece o ciclismo, isso Ah, sim, sem dúvida, sem enaltece, dúvida. isso aí incentiva, isso para quem está vendo, para quem gosta de ciclismo, é um espelho, né? É um espelho para que ele seja um bom ciclista, né? Cássio, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Agora vou aqui olhar um bocadinho para o meu chat. Não vou dizer os vossos nomes todos, vou agradecer-vos um a um pela presença hoje aqui no A Conversa com o Cássio Freitas. Muito obrigado. O facto de estarem desse lado para mim é bastante importante. Vocês sabem disso, que um trolha é um trolha e é bom que todos os trolhas estejam com trolha. E com isto tudo, sim, Cássio, diga-me. Olha, tem aqui o Carlos perguntou aqui se dá os parabéns na vitória, na volta a Portugal e as camisolas. Eu tenho, Olha, boa pergunta. eu tenho, eu tenho uma camisola de todas as equipes que eu corri, todas elas, desde a primeira equipe até a última. Eu guardei uma camisola original das equipes que eu passei. E tenho todas as camisolas que eu ganhei. Todas. Eu acho isso tão importante. Eu, Todas. Tenho todas. eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Não, E não. eu sou eu a nível assim de organização, eu gosto de ser um pouco virginiano, é sempre bem organizado. Mas eu comecei a colocá-las nos quadros e ainda não expus no meu negócio. Mas aos pouquinhos eu estou ajeitando, arrumando, e eu vou fazer uma exposição delas em Ai, breve. faça, Mas faça esse isso, em breve, acho bonito. esse em breve já faz 3 anos que eu tô... Não, mas seria bonito, seria bonito. Cássio, agora sim, eu e o Cássio, com tudo isto, já vocês sabem como é que eu termino. Despedimos com amizade, um forte abraço a todos e até um próximo à Conversa com. Muito obrigado a todos.